Atos capítulo 20, verso 17 até o versículo de número 28. De Mileto mandou a Éfeso, no caso Paulo, chamar os presbíteros da igreja. E, quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Até aqui, até o versículo 28, que o Senhor nos abençoe e que ele esteja aplicando a sua bendita palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, momentos antes de ascender aos céus, subir aos céus, Cristo, ele fez uma promessa para cada um de nós, que somos seus discípulos, para cada um de nós, que somos os seus seguidores. E que promessa foi essa que Cristo deu, sobretudo de acordo com aquilo que a gente encontra lá em Atos capítulo 28, versículo 20, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É por isso que um dos nomes de Jesus Cristo é o Deus Emanuel, que significa Deus conosco. E aí quando a gente considera e quando a gente analisa essa questão da presença de Cristo em nosso meio, como cumprimento à própria promessa que o próprio Cristo ele nos fez, a gente percebe, meus irmãos, minhas irmãs, que essa presença de Jesus Cristo sobre nós ou em nós, que fazemos parte da sua igreja, ela vai acontecer pelo menos de duas formas, pelo menos de duas maneiras. A primeira delas é através do seu próprio Espírito, que em nós habita, tanto é que em nossa salvação nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. A partir desse momento, Cristo se faz presente continuamente conosco. É uma das formas, se não a principal, vamos assim dizer, da sua presença juntamente com as nossas vidas. Contudo, nós podemos afirmar também que Cristo ele se faz presente na vida do seu povo através do trabalho dos seus oficiais. Ou seja, dos homens que Deus levantou para que possam estar oficializando na sua casa, para que possam estar desempenhando os ofícios que Cristo determinou para a sua igreja. E quais são esses ofícios? Nós já vimos o ofício de diácono e também o ofício de presbítero. Nos últimos estudos que nós tivemos, a gente viu um pouco acerca do ofício diaconal. Por ele, conforme nós observamos, Cristo, o grande servo, dispensa a sua misericórdia, dispensa a sua bondade sobre nós, assistindo-nos em nossas necessidades. E ele usa quem? Para que isso possa de fato acontecer, para que isso de fato possa ocorrer nas nossas vidas, para que a gente experimente da misericórdia e da bondade de Jesus Cristo em nossa assistência diante das nossas dificuldades. Ele levanta os diáconos, os seus servos, para que assim isso possa se dar
para que assim isso possa acontecer. E aí a gente viu que é o primeiro braço, vamos assim dizer, da atuação de Jesus Cristo dentro da sua igreja. É o chamado braço da misericórdia, o braço da ajuda, o braço do auxílio, que é materializado através do trabalho dos diáconos. Contudo, a gente já viu também, mesmo que de forma geral, que existe um outro braço, vamos assim dizer, através do qual Cristo ele atua na sua igreja. Então, se por um lado existe o braço do serviço, por outro lado, meus irmãos, por outro lado, minhas irmãs, existe o braço do pastoreio, existe o braço da administração, existe o braço do ensino, e para isso Deus ele levanta os presbíteros, os seus oficiais, para poder cumprir essa missão e representar Cristo junto à sua igreja. Então, o braço do serviço, do auxílio, através dos diáconos, o braço do pastoreio, do ensino, do governo, através dos presbíteros. E assim Cristo, ele se faz presente na vida e na vida da sua igreja. Hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, a gente vai ver um pouco acerca do ofício de presbítero. Na verdade, a gente vai complementar esse estudo, não hoje, mas no próximo domingo. Mas a gente vai ver, mesmo que de forma geral, essa outra faceta, vamos assim dizer, através da qual Cristo ele atua sobre a sua igreja. É por isso que o tema da nossa aula na manhã de hoje é Ofícios da Igreja de Cristo, Presbíteros, uma visão geral, uma visão panorâmica. Então, basicamente, a gente vai fazer isso na aula de hoje. A gente vai procurar ter, melhor dizendo, uma visão geral, uma visão panorâmica do que seja esse ofício. Que ofício? O ofício de presbítero. A gente vai ver o significado desse ofício, a gente vai ver como foi que esse ofício ele começou a ser visto na Igreja de Deus e por que foi assim, e a gente vai ver a atuação dos presbíteros na Igreja de Atos, para que a gente possa ter pelo menos um relance de como deve ser a ação desses homens dentro da Igreja de Deus. É claro que na semana que vem a gente vai trabalhar as funções mais específicas, as qualificações mais específicas. Hoje não, hoje a gente vai dar uma visão geral acerca do ofício de presbítero, do presbiterato. Então, fica aí a nossa aula na manhã de hoje. Então, em primeiro lugar, vamos trabalhar, meus irmãos, vamos trabalhar, minhas irmãs, o significado do ofício de presbítero. Eu vou seguir o mesmo roteiro que eu segui quando trabalhei os diáconos. Por quê? Muitas vezes nós temos esses homens dentro da igreja, na verdade nós temos esses homens dentro da igreja, nós temos essas funções dentro da igreja e às vezes a gente não sabe o que ela em si significa. Eu escutei muito disso, sobretudo com os irmãos que estão chegando aqui na nossa igreja, sobretudo de 3, 4 anos para trás, para cá, melhor dizendo, porque ainda não haviam estudado nada em relação a esse ponto, em virtude de estarem entrando aí na nossa igreja. Então, muitos deles me relataram isso, não sabia. E é por isso que é necessário a gente relembrar aqueles que já sabem e ensinar aqueles que ainda não aprenderam esses pontos que são fundamentais, sobretudo para nós que posteriormente, daqui a 15 dias, se Deus assim permitir, estaremos indicando os nomes, seja de diácono, seja de presbítero. Então, o que é que significa o ofício de presbítero? O que é que significa ser um presbítero? O que é um presbítero? Meus irmãos, minhas irmãs, o significado do ofício de presbítero, ele pode ser obtido através do sentido das palavras que são usadas para descrever esse ofício. Olha só que coisa interessante. A gente consegue ter um entendimento, a gente consegue ter uma compreensão do que seja o ofício de presbítero mediante as palavras que são utilizadas na própria palavra de Deus, na própria Escritura, para descrever esse ofício. Que ofício? O ofício de presbítero. Então, são pelo menos 3 palavras. São pelo menos 3 palavras que a palavra de Deus usa para descrever o ofício de presbítero. Então, a primeira palavra é a própria palavra presbítero. Literalmente falando, meus irmãos, minhas irmãs,
A palavra presbítero significa ancião, significa uma pessoa experimentada. Então, quando você fala, fulano de tal é um presbítero, então, em termos de significado, eu estou dizendo que ela é uma anciã, talvez não no sentido da idade, da faixa etária, mas, sobretudo, no sentido da sua experiência, da sua maturidade, da sua vivência cristã. Então, um presbítero, literalmente falando, é um ancião. Literalmente falando, significa uma pessoa madura. Literalmente falando, significa uma pessoa amadurecida, espiritualmente falando, nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor. O significado literal da palavra presbítero. Então, conforme nós estamos falando, essa palavra presbítero, ela está relacionada à maturidade cristã, ela está relacionada ao entendimento espiritual que obrigatoriamente os presbíteros eles devem ter para desempenhar a sua função. Então, um presbítero ele tem por obrigação ser uma pessoa madura na fé. O presbítero ele tem por obrigação ser uma pessoa entendida nas escrituras sagradas, que tenha um conhecimento de certa forma profundo da Bíblia, das suas doutrinas, que experimente isso na sua vida. Para quê? Para que ela possa desempenhar o presbiterato conforme a vontade do Senhor. Olha só, lá na carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 1, versículo 5, a palavra que ele dirige para os presbíteros e a menção que ele faz desse termo. Que termo? Presbítero, ancião, pessoa madura, pessoa amadurecida. Abram aí, por favor. Tito, capítulo 1, versículo 5. Abriram? É interessante que nesse trecho ele vai dar, Paulo, os deveres, o que deve fazer e as qualificações, quem deve ser os presbíteros. E ele vai se dirigir a eles justamente dessa forma, ou fazer menção a eles justamente dessa forma, chamando-os de presbítero. Olha só, Paulo falando para Tito, dando instruções acerca dos presbíteros. Ele diz, Tito 1,5: Por esta causa, diz Paulo a Tito, te deixei em Creta, na ilha de Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis presbíteros, conforme te prescrevi. Veja que dentro da ordenação divina, o presbiterato é uma função, é um cargo que obrigatoriamente deve existir dentro da igreja de Jesus Cristo. E aqui Paulo faz menção a ele, chamando-os de quê? Presbíteros, anciãos, pessoas maduras, espiritualmente falando. Então, já vamos criando o conceito do que seja o ofício de presbítero. A segunda palavra que descreve o ofício de presbítero é a palavra bispo. É claro que quando você escuta essa palavra, você se lembra logo da igreja romana, né? Quando você escuta essa palavra, você se lembra logo de algumas igrejas neopentecostais, né? O bispo da igreja, o bispo da congregação. Então, literalmente falando, meus irmãos, literalmente falando, minhas irmãs, a palavra bispo significa supervisor. A palavra bispo, literalmente falando, significa supervisor. Descreve o presbítero. Por quê? Porque cabe ao presbítero a tarefa de supervisionar a sua igreja, a igreja de Deus. Neste caso, de forma específica, cabe aos presbíteros dar o bom andamento nas atividades da igreja de Jesus Cristo. Como? Através de conselhos, através de orientação, através do acompanhamento que obrigatoriamente os presbíteros eles devem dar à congregação, às ovelhas. Eles são supervisores. A palavra supervisão significa visão superior, visão de cima. Então, os presbíteros eles devem ter essa visão em relação à igreja, como ela está, e eles vão atuar para quê? Para que ela possa ter um bom andamento, ela possa ter uma boa sequência. Olha só, na mesma carta de Tito, capítulo 1, só um pouco mais adiante, no versículo 7, que Paulo ele se dirige aos presbíteros
não chamando de presbíteros, mas chamando de bispos. Por quê? São palavras que descrevem o mesmo ofício. É interessante que é no mesmo parágrafo, quando ele instrui a Tito para o dever que Tito deveria ter de colocar em cada igreja os presbíteros, ele usa essa palavra bispos para se referir também a eles. Olha só, no versículo 7. Olha só no versículo 7. Paulo diz, quando ele está falando aqui das qualificações, no mesmo texto que ele está falando dos presbíteros, porque é indispensável que quem? Que o bispo seja irrepreensível, e aí ele vai falar o restante das suas qualificações. Então, um presbítero é um bispo. Um presbítero é um bispo dentro da igreja de Jesus Cristo. A diferença é que o presbítero ele é descrito como aquele que é amadurecido. O bispo ele é descrito como aquele que está na supervisão da igreja, na orientação da igreja. Então veja, palavras que são usadas para descrever o ofício do presbiterado. A palavra presbítero propriamente dito e também a palavra bispo. Por fim, existe uma terceira palavra, a palavra pastor. Ela descreve também o ofício de presbítero e Pedro a aplica quando ele está escrevendo a sua primeira carta. Vamos lá, para 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Esse texto aqui de Pedro ele é muito emblemático, porque Pedro está se dirigindo aqui aos presbíteros, ele, sendo apóstolo, se auto-intitulando presbítero e dando uma ordem aos presbíteros. Que ordem? Pastoreiem, sejam pastores do rebanho. Olha só que coisa interessante. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1 até o versículo 2. Olhem só o que Pedro fala aqui. Abriram? 1 de Pedro 5, de 1 e 2, verso 1 até o verso 2. Então diz o seguinte, rogo, pois, a quem? Veja a quem se dirige. A quem se dirige? Aos presbíteros, aos anciãos, as pessoas experimentadas espiritualmente falando, que há entre vós. Aí veja, eu, Pedro, presbítero como eles. É interessante porque quando escreveu essa carta, Pedro ele era apóstolo, um dos líderes da igreja de Deus. Ele se descreve como um presbítero. Eu sou presbítero também, porque, na verdade, no caso de Pedro, essas funções elas se misturavam, entendeu? Porque Deus o havia chamado para ser apóstolo, consequentemente, para liderar a sua igreja, consequentemente, para exercer a função de presbítero. E ele complementa, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipantes ou coparticipante da glória que há de ser revelada. Olha a ordem que ele dá. Olha a ordem que ele dá para os presbíteros. Que ordem? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E ele fala como isso deve ser feito. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por sorda ganância, mas de boa vontade. Então, ele se dirige aos presbíteros e dá essa ordem aos presbíteros. Que ordem? Pastorei, pastorei. Por quê? Porque vocês também são pastores da igreja de Jesus Cristo. Olha só, meus irmãos, quão importante é o ofício de presbítero. Veja as palavras que são utilizadas para descrever esse ofício. Pelo menos 3 palavras. A própria palavra em si, de presbítero, que significa ancião, que significa uma pessoa experimentada. A palavra bispo, que significa supervisor, ou seja, aquela pessoa que está administrando, cuidando da igreja. E também a palavra pastor. Por quê? Porque cabe aos presbíteros auxiliar os demais pastores no cuidado e na direção do povo de Deus. Eu e o pastor Valdes somos pastores, mas nós somos também presbíteros, presbíteros da igreja. Só que nós somos presbíteros, também juntando com o pastor Germano, em tempo integral, pelo ofício em si, melhor dizendo, pastores em tempo integral, no ofício em si no ofício em si de pastor. Mas de certa forma, os presbíteros, eles também são pastores. Na verdade, eu gosto de ver os presbíteros como auxiliares dos pastores no cuidado e na direção do rebanho
de Deus. Então, essa atribuição de pastorear os membros, essa obrigação de conduzir o rebanho de Deus, ela não é exclusiva daquilo que a gente chama de pastores docentes, presbíteros docentes, que são aquelas pessoas que ensinam, que é o caso do pastor Germano, é o meu caso, é o caso de Valdos, mas ela se estende também para os demais presbíteros. Por quê? Eles são aquilo que nós chamamos de presbíteros regentes, porque eles auxiliam na condução da igreja. Então, você tem aqui pastores / presbíteros / bispos, descrevendo o quê? Um mesmo ofício. Então, chama-nos, meus irmãos, minhas irmãs, a atenção, o fato de Paulo usar todos esses termos. Que termos? Presbítero, bispo e também pastor, quando ele se dirige aos presbíteros lá na igreja de Éfeso. Ele usa esses termos um pelo outro para falar aos presbíteros. Voltem aí, por favor. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Olha só, qual é o contexto aqui da passagem? Paulo ele está em Mileto, chama os presbíteros da igreja de Éfeso e vai se despedir daqueles homens, porque ele não vai voltar mais para lá. Ele vai passar por todo um processo que vai findar na sua morte. Então aqui, é por isso que eu disse a vocês, isso aqui é o último discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso. É um discurso cheio de emoção. De certa forma, uma prestação de conta que ele fez em relação ao trabalho que ele havia desenvolvido com aqueles irmãos. Então, esse texto aqui ele é muito rico. É um homem de Deus se despedindo da liderança de uma igreja que ele abriu, que ele iniciou, que ele deu origem àquele trabalho. Então, são palavras bastante emocionantes, vamos assim dizer. Olha só, versículo 17, versículo 18. Olha só como ele descreve, ele se volta para aqueles homens e como é que ele fala para eles. Olha só, versículo 17. De Mileto, Paulo estava lá, mandou a Éfeso chamar quem? Os presbíteros daquela igreja. Ele mandou chamar os presbíteros. Aí no versículo 28, olha só o que ele diz para aqueles homens. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu vocês, para quem Paulo está se dirigindo, o quê? Bispos. Para vocês fazerem o quê? Ele complementa, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, o ofício presbiterato envolve tudo isso. É feito a partir de pessoas amadurecidas, tem como objetivo supervisionar a igreja, tem como objetivo cuidar da igreja, pastorear a igreja. Então, a gente pode concluir, meus irmãos, minhas irmãs, que o ofício presbiteral, o ofício de presbítero, ele assume várias formas de atuação. Um presbítero, ele tem que cuidar da igreja. Um presbítero, ele tem que ensinar a igreja. Um presbítero, ele tem que aconselhar a uma igreja. Um presbítero, ele tem que conduzir a igreja. Um presbítero, ele tem que supervisionar a igreja. E não é tarefa exclusiva dos pastores docentes. É dos demais presbíteros. É responsabilidade desse ofício que nós temos na igreja de Jesus Cristo. Então, a gente pode entender que o ofício de presbítero, ele é aquele que Cristo, através de homens maduros, através de homens experimentados na fé, supervisiona, dirige, instrui, aconselha e pastoreia o seu rebanho aqui na terra. Eu vou repetir. O ofício de presbítero é aquele ofício em que Cristo, através de homens maduros e experimentais na fé, supervisiona, dirige, instrui, aconselha e pastoreia o rebanho de Deus aqui na terra. Ok, meus irmãos? Então, esse é o significado do ofício de presbítero, biblicamente falando. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma consideração? Deu para entender esse primeiro ponto? Sim ou não?
Muito bem. Então vamos lá. Em segundo lugar, a origem do ofício de presbítero. A origem do ofício de presbítero. Eu vou tentar ir um pouco mais rápido nesse ponto, porque depois, caso vocês queiram, vai ter o material aqui, é só lê-lo. Meus irmãos, minhas irmãs, existe uma coisa interessante nesse ponto quando você estuda a questão dos ofícios da Igreja de Jesus Cristo. Por quê? Veja bem, diferentemente do que aconteceu com o diaconato, que teve a sua origem aonde? Nas páginas do Novo Testamento. Quando foi que surgiu o ofício de diácono? Uma pergunta aqui de revisão. Quando foi? Isso, mas em que parte da Bíblia? Atos capítulo 6. A igreja ela assumiu uma forma internacional em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, né? Então, a igreja ela assume essa conotação internacional, ali em Atos capítulo 2, e somente em Atos capítulo 6, você vai ver a origem do ofício de diácono, por quê? As viúvas helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E eu pergunto aos irmãos, onde é que a gente encontra, no Novo Testamento, a origem do ofício de presbítero? Nunca se perguntaram, não? De repente, aconteceu. Tchazam! Não. Atos capítulo 6, presbítero? A origem? Mas a gente vê o termo presbítero em Atos capítulo 6? Ele está lá em Atos capítulo 6? Diretamente, indiretamente? A palavra aparece lá? A palavra bispo, presbítero, pastor? Sim ou não? Hein? Lá em Atos 6 aparece? Aparece a palavra apóstolos, né? Então, quando é que surge no Novo Testamento a primeira vez a palavra presbítero? Abram aí, Atos capítulo 11. Veja que é depois, bem depois. E aqui com essa observação, olha só, aqui é a primeira aparição. E é interessante porque o ofício de presbítero ele simplesmente aparece aqui. Você não vê a instituição. No caso dos diáconos, você vê a instituição, inclusive você tem a lista dos 7 primeiros diáconos. É dada lá a lista de quem foram os 7 primeiros diáconos. Com o ofício de presbítero, isso não acontece. O ofício, ele simplesmente é mencionado já no andamento, na continuidade da igreja. Olha só, Atos capítulo 11, versículo 29 até o versículo de número 30. Olha só. Aqui dentro de um contexto de fome, que no ano 47 da era cristã, a cidade de Jerusalém estava atravessando, no período do imperador Cláudio, Então, se resolveu levantar ofertas para que os irmãos de Jerusalém fossem assistidos. É nesse contexto que surgem, pela primeira vez, os presbíteros no Novo Testamento. Olha só, os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Atos 11, 29, versículo 30. O que eles, com efeito, fizeram, veja, enviando, no caso, a oferta, a quem? Aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então, os presbíteros da igreja de Jerusalém receberam a oferta que foi levantada e que foi enviada não só por Barnabé, mas também por Saulo / Paulo. Então, aqui surge, na verdade, aqui aparece. Na questão do ofício presbiteral, ou de presbítero, existe essa diferença mesmo. No caso do diaconato, eles foram criados, o diaconato foi criado ali a partir da necessidade da igreja. No caso dos presbíteros, a igreja cristã, ela absorveu o princípio de liderança que havia no judaísmo.
na religião do povo de Deus lá no Antigo Testamento. Por quê? No judaísmo existia a função, ou existia essa ocupação de ancião, pessoas mais velhas, pessoas mais amadurecidas, que regulavam os costumes, a religião, inclusive servindo de juiz civil nas causas do povo de Deus. Então, esses anciãos, eles estavam atuando desde o Antigo Testamento, ao longo de toda a história do povo de Israel. Eles atuaram, e eles já existiam, na saída do povo de Israel do Egito, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 16 e também o versículo 18. Os anciãos, eles foram auxiliares de Moisés durante a peregrinação lá no deserto, conforme instrução do próprio Deus, que ordenou que Moisés ele selecionasse 70 anciãos para poder auxiliar Moisés na condução do povo, nas leis que regulavam a nação de Israel. Os anciãos, eles trabalhavam como juízes civis e até mesmo na estrutura religiosa do tempo de Jesus Cristo. Por quê? No tempo de Jesus Cristo, havia os anciãos, que eram as pessoas que lideravam a religião judaica. Então, o que foi que a igreja fez? Ela absorveu essa estrutura de um ancião e trouxe para a sua existência. É por isso que a palavra presbítero significa o quê? Matar da questão, né? Então, o que a gente vê é que a igreja ela segue o mesmo princípio de liderança que havia lá no judaísmo. A diferença é que, além da função do ancião, conforme a gente viu, vai ter também a função do diácono. E é por isso que a gente não vê a criação do cargo. Ela já nasceu dessa forma, com essa liderança, com a liderança dos presbíteros. Então, essa é a diferença que a gente vê quando você analisa o ofício diaconal para o ofício de presbítero. A gente observa, ao longo da história de Israel, essa figura, que figura? Dos anciãos. Vamos ver pelo menos 2 textos? Eu sei que o tempo termina sendo curto, mas a gente vai ver. Abram aí, por favor. Números, eu não vou ler todos. Números 11. Aqui você vê a peregrinação do povo. Aqui você observa Moisés extremamente sobrecarregado, porque não é brincadeira não, meus irmãos. Moisés, ele era juiz, ele era ensinador, e se você considerar que quando saiu lá do Egito, o povo de Israel era aproximadamente, só de homens, 700 mil homens, se você contar que cada um tivesse uma mulher, já só para 1.400.000 pessoas. Se você contar que cada homem e cada mulher tinha um filho, 600 mil, isso, então seria já uma mulher, se botar mulher e filho, Moisés estava sobrecarregado. E aí houve a Deus esse alívio para ele. Por quê? Foram nomeadas pessoas, anciãos, líderes, auxiliar Moisés na tarefa. Números 11, 16 e 17. Olha só. Disse o Senhor Moisés: ajunta-me 70 homens, de quem? Dos anciãos, daquelas pessoas mais calejadas, mais experientes, mais maduras. Existia essa prerrogativa de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo. A palavra bispo significa o quê? Superintendente. A presbítero, ancião. Os irmãos acham? É por isso que é bom saber o significado das palavras. Abra a sua mente para você entender as coisas. Você vê bispo, o que é um bispo? Eu não sei, mas quando você entende que um bispo é um supervisor, aí você vai achar com aquilo que a gente vê aqui. Então, anciãos e superintendentes do povo e os tais perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo, que pastoreiem contigo. Tá vendo? As 3 atribuições a gente vê aqui:
Já no povo da antiga aliança, versículo 17. Então, Deus dizendo a Moisés: descerei e ali falarei contigo. Tirarei o espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Então, eu vou dividir, Moisés, o teu trabalho. Agora não é só você, agora é você e mais 70. Então, Moisés teve um certo alívio, né? Nesse sentido. E não me pergunta aqui esse negócio de dividir o Espírito Santo, eu não vou responder agora. Quando a gente for estudar sobre o Espírito Santo, eu vou responder, que vai ser o próximo tema, ok? Então, nem me pergunte isso agora. Lá na frente, a gente não desfocar, mas tem explicação para isso. A gente não desfocar o nosso estudo. Teve gente que olhou para mim, mas nem faça essa pergunta agora. Segura aí, que mais na frente a gente vai ver. Abram aí, por favor. Deuteronômio capítulo 21. Olha só, os anciãos agindo como juízes. E aqui, não é brincadeira não. Olha só o que os anciãos faziam. Porque você tinha as tribos de Israel, e em cada tribo havia os anciãos. A tribo de Judá não, porque eles trabalhavam no ofício do templo, mas de Gade, de Naftali, de Efraim. Então, em cada tribo, os anciãos, eles trabalhavam também como juízes. Olha só uma das coisas que eles faziam. Deuteronômio 21, a partir do versículo 18. Se alguém tiver um filho, quanto mais, vocês sabem o que significa a palavra quanto mais? Teimoso. É porque filho não é teimoso, né? Aqui é só um acidente na Bíblia. Não tem filho teimoso, todo filho é obediente. Não é verdade? Não é verdade? Então é só isso aqui, é só no tempo do Antigo Testamento. Então vamos lá. Se alguém tiver um filho quanto mais e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e a da sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvidos. Então você castiga o menino continua rebelde. O que era feito com ele? Seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão para quem? Aos anciãos da cidade, porque cada cidade tinha os seus anciãos. A sua porta, que era na entrada da cidade. O que é que se fazia com esse menino? Esses anciãos, que eram líderes do povo de Deus no passado. E lhes dirão: este é nosso filho. E lhe dirão: este nosso filho é rebelde, e quanto mais não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Eita! Era peso, não era? Era peso, não era? Hoje você não quer dar uma palmadinha no menino, entendeu? Traumatiza. Que traumatiza o quê, rapaz? Quem aqui já foi traumatizado com peia? Tá todo mundo vivo, entendeu? Quem viu na década de 40, 50, 60, 70, 80, todo mundo está vivo. Todo mundo está vivo. Ruim está agora. Então, só fechando parênteses, era a função dos anciãos, julgar as causas da nação. Então, meus irmãos, a gente vê a origem do ofício de presbítero no Antigo Testamento. Com essa observação que foi destacada pelo presbítero Laildo, né? Porque os apóstolos, eles agiram ali como presbíteros, apesar de não terem o nome, mas como apóstolos, eles exerciam essa função pelas atribuições que eles tinham, lideraram a igreja, e na medida em que a igreja ela foi se desenvolvendo, essa função naturalmente, não houve uma decisão para que ela acontecesse, naturalmente, a função do presbítero começou a existir. Na verdade, ela continuou a existir na estrutura da igreja agora, não mais do povo de Israel. É por isso que, diferentemente dos diáconos, que teve origem ali no Novo Testamento, os presbíteros, sua origem é lá no Antigo Testamento, a partir da função, a partir do papel dos anciãos que pastoreavam a congregação de Israel, que eram superintendentes na nação. Em cada localidade havia esses anciãos. Olha só, meus irmãos, dentro disso, a ação do reverendo Matos, em um dos seus escritos, eu achei muito pertinente o que ele falou, e explica bem o que a gente está falando aqui. Ele diz o seguinte, abro aspas, vou fechar aqui esse ponto.
Como líderes da comunidade, falando dos anciãos lá do Antigo Testamento e essa transição para o Novo Testamento através dos presbíteros, eles deveriam proteger o povo, exercer disciplina, fazer cumprir a lei de Deus e administrar a justiça, segundo a lei mosaica, ou seja, a lei de Moisés, e a prática tradicional, a autoridade em questões civis, em questões domésticas, tanto é que o menino desobediente é levado para eles, e também em questões religiosas. Então, os anciãos eles tinham essas amplas atribuições, questões civis, questões domésticas e também questões religiosas. Ok, meus irmãos? Minhas irmãs, entendido aqui a origem do ofício de presbítero, entendido aqui o significado do ofício de presbítero, então já tocou, não é? Já são 10h52. E aí eu vou deixar o terceiro ponto para a semana que vem. O que é que a gente vai ver no terceiro ponto? Atuação dos presbíteros. E eu vou fazer o quê? A gente vai ler alguns versos no livro de Atos dos Apóstolos para ver lá em Atos o que é que os presbíteros faziam, as funções, como é que eles atuaram, ou atuavam, melhor dizendo. E aí depois, na semana que vem, a gente vai trabalhar as responsabilidades dos presbíteros de forma mais específica, vai ser rápido, não vai demorar muito, e aí a gente fecha com as qualificações que também não vai demorar muito, porque se você analisar as qualificações dos diáconos para as qualificações dos presbíteros, basicamente vai ter uma diferença só, que um tem e o outro não tem. Eu vou até pedir para vocês fazerem isso. Peguem depois, 1 Timóteo capítulo 1, versículos de 1 a 13. Vocês vão encontrar as qualificações dos presbíteros, as qualificações dos diáconos. Vai ter um item que vai diferenciar os dois, que diferencia os dois ofícios, um item específico. Eu queria que vocês descobrissem. Se vocês quiserem um auxílio maior, pega depois Tito 1, conforme a gente viu lá, a partir do versículo 5, também vai ter lá as atribuições, as qualificações dos presbíteros, e você vai ver que vai ser bem parecido com os diáconos, bem parecido. Porém, há uma coisa que vai diferenciar, que é a natureza do ofício em si, presbítero e diácono. Fica essa tarefa para vocês trazerem semana que vem. Meus irmãos, minhas irmãs, o que é que fica, de lição para cada um de nós, para a gente poder aplicar, as nossas vidas, para a gente poder aplicar ao nosso viver a necessidade que nós temos, enquanto liderados, de respeitar os nossos líderes, os nossos presbíteros, nos sujeitando no Senhor, a eles, a sua autoridade. Semana que vem eu vou ver um texto nesse sentido. Aos presbíteros, o que é que fica de lição? Sejam modelos, fiel o rebanho que Deus lhes confiou. Essa é uma responsabilidade nossa, meus irmãos. Essa é uma responsabilidade nossa. E aí eu falo como Pedro, eu falo como presbítero, como nós presbíteros. Então, o pastoreio da igreja não é responsabilidade minha só, não é responsabilidade apenas do pastor Valdes. Não, porque eles têm a obrigação disso. Tem. E eles são cobrados e devem ser cobrados por isso. Devem. Mas quem é presbítero também tem essa responsabilidade, tem esse dever, porque Deus o chamou para isso, pastorear o rebanho de Deus que há entre vós. E para aqueles que desejam, aspiram ao presbiterato, o que é que fica de lição? Preparem-se. Paulo disse que quem aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Realmente, é uma excelente obra. Não no sentido da projeção, mas no sentido daquilo que a gente faz para o Senhor. Conduzir o povo dele, administrar a sua igreja. Dá trabalho, dá uma dor de cabeça grande, entendeu? Às vezes de sono, às vezes inquietação, às vezes crítica, tem tudo. Mas como a gente não faz para pessoas, a gente faz para Deus, a gente vai continuar fazendo. E vai continuar fazendo de bom grado.
porque a gente sabe que quem vai nos recompensar não são pessoas, vai ser o nosso supremo pastor, quando ele voltar para buscar a sua igreja. Então, aqueles que desejam, que aspiram o presbiterato, o episcopado, preparem-se. Não sejam neófitos, amadureçam espiritualmente falando, porque a igreja precisa desses homens. A igreja precisa desses homens. Hoje à noite, o nosso devocional do boletim, ele fala um pouco disso. Eu peço que vocês leiam. Na verdade, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas todos os devocionais dos últimos boletins, todos eles são resumos daquilo que a gente está trabalhando em relação aos ofícios. Hoje, a gente vai ver a necessidade dos presbíteros. Dê uma lida lá mais tarde. Eles são preparados com esse objetivo de nos dar essa noção. Ok? Então, semana que vem, a gente vai terminar o terceiro ponto, como atuavam os presbíteros no Novo Testamento, sobretudo no livro de Atos. A gente vai ver quais são, pegando como base isso aqui, a atuação deles no livro de Atos. Quais são as funções dos presbíteros hoje e quais são as suas qualificações. E a gente encerra, para daqui a 15 dias, a gente começar o processo de indicação, ser de diácono, ser de presbítero, e eu aconselho a vocês que perderam as aulas ou que precisam lembrar do está tudo gravado na internet. Revejam, é importante para vocês. Ok? Então que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua palavra.